particular, eu prefiro não revelar o meu nome, mas eu quero relatar uma experiência que aconteceu comigo no Kansas, em um acampamento. Acampamento de verão há muito tempo esquecido, conhecido como Camping Mushroom. Eu decidi acampar nesse camping sozinho para aproveitar as férias de verão. Eu fui sozinho pois eu tinha acabado de me separar da minha ex-namorada. Esse antigo camping era o meu lugar favorito para as férias, pois eu acampava ali com os meus pais e os meus avós. Eu saí de minha casa com todos os equipamentos de camping dentro do meu carro. Eu dirigi por um percurso de 60 quilômetros até chegar nesse camping. Em um certo momento, eu parei em meu carro para abastecer na metade do caminho. Eu aproveitei para comprar alguns itens em uma loja. Teve algo que me chamou a atenção. Havia um cara do lado de fora. O cara me olhava fixamente e aquilo começou a me incomodar muito. Porém, eu decidi não dar bola para aquele cara e seguir viagem. Finalmente eu cheguei no camping e comecei a armar a minha barraca. Eu deixei o meu carro a uns 100 metros e comecei a caminhar bosque adentro. Eu estava sozinho, não havia ninguém. Todos da minha cidade preferiram viajar para Disney ou qualquer outro destino. Pouco a pouco as pessoas deixavam de acampar naquele local. Eu passei o dia de maneira agradável. Havia um lago, eu aproveitei para dar um mergulho e relaxar. Eu estava praticamente sozinho e podia estar em paz. Para mim estava um clima agradável e perfeito. À tarde eu aproveitei para tirar um cochilo e devo ter acordado lá para as 5 horas da tarde. Eu comecei a buscar lenha para fazer uma fogueira. Enquanto eu coletava pedaços de madeira, eu comecei a escutar os meus passos nas folhagens, ecoando pelo bosque, mas algo me chamou a atenção. Parecia que não era somente os meus passos que ecoavam naquele bosque. Eu tive a impressão de escutar passos de mais alguém. Eu parei de caminhar e tudo estava em silêncio, exceto pelos cantos dos pássaros que ecoavam ao longe. Eu voltei a caminhar, juntando alguns pedaços de madeira, quando eu escuto de novo passos que pareciam vir do lado leste. Eu parei e perguntei gritando se havia alguém mais naquele lugar. Como resposta, eu escutei passos que correram e pareciam se distanciar mais e mais de mim. Eu pensei que talvez fosse algum cervo que estava naquele bosque e se assustou com o meu grito. Pouco a pouco a luz foi dando lugar à escuridão. Aquele lindo bosque agora tinha uma aparência sinistra e havia bastante neblina. Eu acendi a minha fogueira e fiquei ali sentado me aquecendo e tocando um pouco de violão. Porém aquela tranquilidade foi rompida por um grito de dor. Foi um grito forte e assustador. O mais estranho é que eu estava escutando sons no bosque. Sons de grilos, aves e alguns animais noturnos. De maneira bem discreta, mas se podia escutar. Mas quando aquele grito ecoou, tudo ficou em um total silêncio sinistro. Eu deduzi que aquele grito não estava longe. Alguém poderia estar precisando de ajuda. Então eu decidi verificar o que era. Eu trouxe uma lanterna e também trouxe comigo um óculos de visão noturna. Eu preferi utilizá-los, pois se eu usasse a lanterna, eu acusaria a minha posição. Eu poderia ser um alvo de algum maníaco ou algum ladrão ou qualquer outra coisa do tipo. Eu coloquei os óculos e fui caminhando até aquele grito. Eu me movia lentamente na escuridão e mais uma vez eu escutei outro grito. Eu percebi que estava no caminho certo e estava me aproximando daquela pessoa que gritava. Talvez estivesse precisando de ajuda. Após caminhar, eu avistei ao longe o que parecia ser uma pessoa. Ela estava agachada e se tremia bastante. Eu tirei os meus óculos e acendi a lanterna, vendo aquela pessoa que parecia estar passando mal. Mas esse foi o meu grande erro. Após acender a lanterna, eu foquei a luz naquela pessoa e lhe perguntei se precisava de ajuda. Aquela pessoa se virou e vi que era um homem. A partir desse ponto do relato, eu sinto total calafrio para descrever o que era o início do meu pesadelo. Aquela pessoa se virou para mim e eu levei um susto ao ver que era um homem, o mesmo cara estranho que estava na rodovia me olhando fixamente quando eu parei para abastecer o meu carro. Eu me perguntei como ele conseguiu chegar ali. Eu perguntei de novo a ele se ele estava bem, porém ele deu um grito e disse: "Saia do meu território." Olha, foi um grito sinistro. Aquilo já não era mais um grito humano. Parecia um búfalo engasgado
ou tentando falar alguma coisa. Aquele grito esfriou totalmente a minha alma. Aquele cara começou a aumentar de tamanho, as suas pernas esticarem e se dobrarem. Ele se tremia todo, seu maxilar parecia estar se deslocando. Eu fiquei em choque vendo aquilo, não acreditando ao mesmo tempo. Eu nem quis ficar ali para ver até onde aquilo ia dar. Eu comecei a sair correndo, eu corri como nunca. Aquela criatura ou bicho iria me alcançar logo. Eu comecei a subir em uma árvore bem perto da minha barraca. Eu subi bem alto. Foi quando eu escutei o que parecia um animal quadrúpede chegando perto da barraca. Parecia que estava chegando um touro. Eu nem precisei usar os meus óculos de visão noturna para ver aquilo. Com a luz da fogueira que eu fiz, eu pude ver um animal enorme com orelhas de morcego, focinho de cachorro, umas pernas traseiras fortes como as de um canguru, porém os seus braços eram magros e meio atrofiados. Aquilo chegou bem perto da barraca e começou a farejar. Eu sabia que aquela coisa estava me procurando. Aquilo rasgou a barraca e começou a bagunçar tudo. Aquele monstro se colocou de pé e começou a farejar o ar como se fosse um cão. Eu pude ver a sua cara esquisita, que tinha dentes que pareciam não se encaixar na sua mandíbula e tinham olhos totalmente negros e grandes. Foi uma cena que me causa pesadelos até hoje. Aquele bicho com raiva deu um urro e saiu correndo. Eu não tive coragem de descer daquela árvore para correr até o meu carro e fugir. Aquele bicho com certeza me pegaria. Para minha surpresa, aquele animal aparecia andando em duas patas perto de onde eu estava. Ele olhava de um lado para o outro. Eu percebi que ele estava esquadrinhando o bosque, pois sabia que eu estava ali. Ele fez isso a noite inteira. Quando finalmente amanheceu e o sol começou a raiar, eu não vi mais aquela besta. Mesmo já estando claro, eu tinha medo daquele lunático aparecer, ainda que fosse na forma humana. Porém, eu estava muito cansado. Minhas costas e pernas doíam. Eu não aguentava mais ficar na mesma posição naquela árvore. Eu desci tentando não fazer barulho, e comecei a procurar minha carteira e a chave do meu carro em meio a tanta bagunça. Quando eu finalmente encontrei, eu saí correndo até o meu carro, deixando todo o resto para trás. Eu me senti aliviado quando eu entrei no meu veículo e dirigi até a rodovia. No meio do caminho eu ainda vi uma viatura da polícia, porém eu estava com tanto medo que eu pensei que eles não iriam acreditar. Tudo o que eu mais queria era chegar em casa e estar a salvo. Esse fato aconteceu comigo há uns 10 anos atrás e me traumatizou. E desde então eu nunca mais fui para bosques e acampamentos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu vou me identificar nesse relato como Fábio. Por questão de segurança, não posso dizer a cidade em que ocorreu o fato sinistro comigo. Posso dizer apenas que foi no interior de Goiás. A cidade em que eu moro é muito pequena e todos se conhecem. E aviso de antemão a você que está vendo esse vídeo que não quero convencer ninguém a acreditar no que eu passei. Porém, os fatos vão dizer por si só. No ano de 2015 eu trabalhava em um armazém. Sempre trabalhei com safra, sou auxiliar de produção. Naquele ano chegou um casal na minha cidade. Eles moravam a umas 2 ruas depois da minha casa. A mulher parecia ter uns 40 anos, mas era uma mulher vistosa, andava sempre maquiada e era uma mulher que chamava bastante a atenção dos homens da minha cidade. Já o seu marido era um sujeito fechado, com cara de gente ruim, barba grande, parecia ter uns 50 e poucos anos. Tinha a pele marcada, o que indicava que ele trabalhava por muitos anos debaixo do sol forte. Naquela cidade ninguém foi com a cara dele. A mulher não era muito de conversa, mas era um pouco mais educada com as pessoas. Era uma pessoa que parecia tentar ser discreta. Um amigo meu que trabalhava em um supermercado disse que viu ela conversando com o dono do supermercado. Até onde ele conseguiu ouvir, ela disse que veio de uma outra cidade no interior de Mato Grosso do Sul. Ela se mudou porque o seu marido conseguiu um trabalho aqui na cidade.
Algumas coisas chamavam a atenção. Muitos diziam, porém eu não sei se é verdade, que quando o marido dela saía para trabalhar, um homem desconhecido chegava na sua casa e passava bastante tempo lá, e saía somente ao entardecer. Por ser uma cidade pequena, logo todos pensaram maldade. Começaram a dizer que o marido daquela mulher era corno, pois aquele cara que entrava na casa dela era o seu amante. Depois de uns 3 meses da chegada daquele casal, algumas pessoas começaram a relatar que à noite as pessoas escutavam barulhos estranhos. Parecia de um animal muito grande que estava rosnando. Outras relataram que os cães latiam para algum bicho que ficava escondido perto do cemitério da cidade. Houve uma mulher que afirma que quando voltava do culto, lá para as 10 horas da noite, ela passou por um caminho de terra. Não havia iluminação, mas o céu estava claro e iluminava o caminho. A área que ela passava era de descampado. Ela sempre passava por ali. Ela não tinha medo, pois já estava acostumada. Ela disse que em um certo momento passou em frente a um ferro velho. Ela disse que começou a escutar uns barulhos vindos de dentro do amontoado de latarias velhas de carros. Parecia que alguém estava vasculhando em meio ao lixo. Ela pensou se tratar de alguém que estava trabalhando ali no local. Porém, ela teve um susto tremendo. Ela viu que debaixo de um carro velho saía um bicho muito feio, semelhante a um cão, mas do tamanho de um jumento. Aquilo olhou para ela. Ela viu que o bicho tinha olhos amarelos parecidos com olhos de gato. O bicho tinha um focinho muito longo e suas orelhas eram pontudas. Aquele animal era forte como um gorila, porém a sua traseira era pequena e com as pernas tortas como a de um cachorro. Aquele bicho a ficou encarando. Ela ficou tão apavorada com aquilo que saiu correndo o mais rápido que pôde. Ela não soube dizer se aquele bicho a seguiu, mas ela conseguiu chegar em casa com segurança. A cidade toda ficou sabendo desse caso. Alguns não acreditavam nela. Já outros moradores diziam que ela viu um lobisomem. Além do mais, já havia dias que coisas estranhas estavam acontecendo naquela cidade. Muitas pessoas com más línguas começaram a dizer que aquele sujeito que chegou na cidade poderia ser a tal besta, pois antes dele chegar aquelas coisas não aconteciam. Eu não acreditava naquelas crendices. Achava e ainda acho que os moradores da minha cidade eram muito fofoqueiros. Eu tentava me manter alheio de toda aquela situação. Porém, eu nem imaginava que o pior estava prestes a acontecer. No meu trabalho, uma máquina agrícola furou o pneu. Tivemos que levá-la a um borracheiro. Esse borracheiro estava com bastante trabalho, e quando ele terminou já era quase 7 horas da noite. Levamos o pneu para colocá-lo na máquina, e isso tomou bastante tempo. Quando finalmente terminei o meu trabalho, eu comecei a voltar para casa. Era um caminho escuro. Geralmente eu ia para o meu trabalho a pé. Eu me lembro que havia um atalho, e esse atalho era justo na rua daquele homem estranho. A sua rua não tinha iluminação, e na quadra à frente à sua casa havia somente mato. Eu me lembro que na esquina comecei a escutar um alvoroço de cães. Havia muitos cães que estavam latindo para alguma coisa. Porém, como estava muito longe, eu não conseguia ver bem o que era. À medida que eu fui me aproximando, eu pude ver um cão enorme, acuado no meio daqueles outros cães. Aquela coisa dava tapa nos cães. Eu pude ver que, apesar de parecer um cão negro, suas mãos pareciam humanas, porém muito grandes. O meu desespero começou quando aquela coisa me viu. Eu pude ver seus olhos, que eram muito amarelos, e tinham um efeito sobrenatural que dava muito medo. Eu percebi que aquilo não era algo normal. Aquele bicho, quando me viu, se pôs de pé em 2 patas, como se fosse gente, e começou a me encarar. Nesse momento, tomado de medo, eu corri e escutei aquela coisa correndo atrás de mim. Desesperado, eu comecei a gritar por socorro. Eu percebi que o bicho era muito veloz e já estava se aproximando de mim. No desespero, eu vi uma árvore e tentei subir nela. Porém, eu não fui rápido o suficiente. Eu senti aquele bicho agarrar o meu calcanhar direito, me puxou e me lançou ao chão. Eu fiquei meio tonto, pois eu bati a cabeça no chão. Aquele golpe doeu todo o meu corpo.
Foi então que aquele bicho começou a me arranhar. Eu gritava de dor e por socorro. As garras daquele bicho, quando me arranhavam, pareciam facas. Eu já esperava o pior. Eu pensei que não iria sobreviver naquela noite. Porém, eu escutei um tiro. Aquele monstro deu um uivo de dor tão alto que eu fiquei com meu ouvido chiando. Eu escutei mais tiros. Então aquela criatura saiu correndo e se embrenhou no mato. Quando eu olho para cima, eu vejo aquele homem, que ninguém gostava e ainda chamavam de corno. Ele veio correndo com uma espingarda na mão. Ele me levantou e me levou até sua casa, que estava somente a 30 metros de onde eu fui atacado. Ele me colocou em uma cadeira já dentro de sua casa e chamou a sua mulher. Ele pediu para ela chamar uma ambulância para me levar para o hospital. Ele comentou que me conhecia, que já tinha me visto no bairro. Ele disse que aquilo que me atacou era um lobisomem, mas que não me preocupasse, pois ele não iria voltar mais naquela noite. Eu perguntei quem era ele e sua mulher. Ele disse o seu nome e que havia um tempo que aquela criatura estava atrás de sua mulher, pois era o seu ex-marido. Então eles fugiram de sua cidade para a minha, para se esconder daquela criatura. Mas infelizmente aquele bicho os encontrou de algum modo. Enquanto nós esperávamos a ambulância, e eles tentavam limpar um pouco os meus ferimentos, ele comentou que quando sai de sua casa para trabalhar, ele pede que o seu cunhado, irmão de sua mulher, fique com ela para que ela não ficasse sozinha. O cunhado dela mora em uma cidade vizinha. Enquanto ele falava aquilo, eu comecei a ligar os pontos e me dei conta que era uma total besteira o que o povo dizia. As pessoas cheias de maldade diziam que sua mulher era infiel, que ele era um lobisomem, mas no final das contas, aquele cara era um bom homem e salvou a minha vida. A ambulância chegou e me levou para um hospital. Esse mesmo homem foi até a minha casa e avisou a minha família o que aconteceu. Quando eu cheguei no hospital, alguns minutos depois chegou a minha família. Eu fui hospitalizado, mas fiquei fora de perigo. Depois que eu voltei para casa, eu fui até a casa daquele homem para agradecer o que ele fez por mim, mas ele já não estava mais. Ele e sua mulher haviam sumido, provavelmente fugindo daquele lobisomem. Eu aprendi algo muito importante com aquilo. As aparências enganam, e não devemos julgar ninguém que não conhecemos por sua aparência. Todos pensavam que aquele sujeito era mau, o lobisomem que assombrava a cidade, mas era uma boa pessoa. O povo tem uma má língua, e hoje em dia as pessoas não têm mais empatia. E afirmo a vocês que lobisomens existem, pois eu tenho as cicatrizes daquela noite. Boa noite. Olá. Eu prefiro não revelar o meu nome. Tenho 29 anos. E o que eu vou relatar aqui aconteceu comigo e mais 2 amigos no ano de 2013, em que vimos um lobisomem. Naquele ano, eu vivia em uma cidade grande no estado do Maranhão, estado que eu vivo até os dias de hoje. Naquela época, eu estava desempregado. Estava procurando emprego, mas não conseguia em lugar nenhum. Sabendo disso, um dia a minha avó, que vivia em um sítio junto com meu avô em uma zona rural, telefonou para a casa dos meus pais e comentou que havia começado uma reforma na casa e o pedreiro que estava lá estava precisando de um ajudante. Ela sugeriu que eu pudesse estar trabalhando com ele até conseguir algo melhor. Pensei bem na proposta e aceitei. No dia seguinte, fui para o sítio dos meus avós. Chegando lá, tomei um café da manhã, conversamos um pouco. Assim que o pedreiro chegou, conversamos um pouco de como seria o trabalho. Combinamos que eu seria pago semanalmente. Então, comecei a meter a mão na massa. Era um trabalho difícil
pois eu não estava tão acostumado a trabalhos braçais, ainda mais ter que fazer aquelas tarefas debaixo de sol quente. E além disso, às vezes eu ajudava os meus avós em algumas tarefas do sítio, como por exemplo, limpar o chiqueiro ou cuidar dos animais. Mas eu já estava me acostumando com aquela rotina. Eu ficava no sítio dos meus avós, e no fim de semana eu retornava para a casa dos meus pais. E essa rotina durou alguns meses. Certo dia, um vizinho nosso, um amigo da família chamado André, que vivia em um sítio a uns 80 metros, veio visitar os meus avós. E quando viu que eu estava lá, ele ficou surpreso e bem animado, pois já tinha algum tempo que não nos víamos. E ele me convidou para ir a uma lanchonete que havia inaugurado naquela semana, que ficava em um bairro um pouco distante de onde morávamos. E eu aceitei. Passou-se o dia, fiz todas as tarefas necessárias e ao entardecer, por volta de umas 5:30 da tarde, terminei meu trabalho, tomei um banho, descansei um pouco e esperei o André chegar. Combinamos de que ele iria passar na minha casa por volta das 9 horas da noite. Nesse tempo eu aproveitei para descansar, ver televisão com os meus avós e conversarmos um pouco. A minha avó até me ofereceu comida, mas como eu iria jantar fora, não achei que era necessário que eu jantasse lá no sítio. Por volta das 9 horas da noite, o André chegou lá no sítio. E ele propôs que antes de irmos, passássemos na casa de um outro amigo nosso, o Júnior, e eu concordei. Fomos na casa do Júnior e o mesmo já estava nos aguardando. Então, fomos para a lanchonete. Íamos caminhando tranquilamente, jogando conversa fora, até que decidimos tomar um atalho. Era uma rua escura. De um lado havia muito mato, havia umas 2 casas, e do outro lado um grande muro que se estendia por toda a rua porque cercava o terreno de uma empresa. Certo momento, quando já estávamos quase na metade daquela rua, eu senti vontade de fumar. Tirei um cigarro do bolso, botei na boca, mas quando fui acendê-lo, como estava ventando um pouco, os fósforos sempre apagavam. Então, eu virei de costas para o André e o Júnior para ficar a favor do vento e acender o meu cigarro. Eu até disse para eles me esperar, mas eles estavam tão distraídos conversando que nem perceberam que eu estava ficando para trás. Acendi o meu cigarro e nesse momento eu olhei para o fim da rua e percebi que havia um carro que estava vindo na nossa direção. Ele vinha bem devagar, parecia que vinha de terceira marcha, e somente os faróis de milha estavam acesos, assim que iluminavam bem pouco o que estava à sua frente. Eu não dei muita importância para aquilo. Quando eu virei para o outro lado, eu vi que o André e o Júnior estavam um pouco mais à frente, e percebi que eles estavam parados, olhando para o matagal do outro lado da rua. Fui até eles, vi que eles estavam apreensivos, e eu disse para seguirmos. E o André segurou no meu braço e falou para eu ficar quieto e não fazer barulho. Eu perguntei o que estava acontecendo, e eles apontaram para o mato, do outro lado, creio que a uns 20 metros de distância, e comecei a prestar atenção também. E vi um animal. Tinha quase o tamanho de um jumento. Estava em 4 patas, mas se comportava de uma maneira estranha. Mesmo estando de noite, pude perceber que ele tinha pelos muito negros. E esse animal estava se esgueirando e vinha na nossa direção
mas muito devagar. Nesse momento, o carro que estava atrás estava quase nos alcançando. Pouco a pouco, os faróis daquele veículo começaram a iluminar o que estava à nossa frente. Um frio começou a percorrer a minha espinha, quando eu vi os olhos amarelados e cintilantes daquela criatura. Até que, quando o veículo já estava quase passando do nosso lado, as luzes foram suficientes para iluminar o que era aquilo que estávamos vendo à nossa frente. Aquele animal se pôs de pé, em duas patas. Então tivemos uma visão horrível. Aquele bicho tinha cabeça de cachorro, orelhas pontudas e grandes, um focinho parecido com o de um porco, dentes tão grandes que mal cabiam em sua boca, braços muito largos, unhas afiadas. Ele tinha pernas que pareciam estar quebradas, como se o seu joelho fosse para trás, e tinha um semblante de ódio. Foi uma fração de segundos, mas foi o suficiente para percebermos que estávamos diante do que muitos consideram ou chamam um lobisomem. E deu para perceber que ele estava olhando para a gente. Nesse momento, o André gritou: "Corre!" Foi quase que uma reação em cadeia, pois calculo que quem estava conduzindo aquele veículo também viu junto com a gente. Uma vez que estava vindo bem devagar, tranquilo, quando os faróis do seu carro iluminaram aquela coisa, começou a acelerar freneticamente, que o carro até mesmo começou a levantar muita poeira. Estava desesperado para sair dali o mais rápido possível. E nós corremos com tudo. Quando chegamos quase na entrada da rua, avistamos do outro lado o sítio do André. Era rodeado de um muro um pouco baixo. Então atravessamos a rua transversal. Nesse momento, nem demos conta da loucura que fizemos, pois a rua transversal é uma rua movimentada, em que há um fluxo considerável de veículos, e poderíamos ter sido atropelados ao passar feito loucos, sem olhar para os lados. Pulamos aquele muro e corremos em direção à casa. O André começou a bater na porta desesperado. A sua mãe, a dona Conceição, abriu. E quando ela abriu, nós entramos que até mesmo ela caiu no chão, porque fomos atropelando ela. E o pai do André, o seu Heitor, já estava se preparando para dormir em seu quarto. Então ele apareceu na sala, meio confuso, e perguntando o que estava acontecendo, pela nossa euforia e também pela maneira como entramos. O Júnior já estava quase chorando, e o André, desesperado, começou a pedir para fechar todas as portas e janelas. E dissemos para o Heitor o que tínhamos acabado de ver. O seu Heitor, baseado na descrição do que demos a ele disse que vimos um lobisomem. Eu queria voltar para a casa dos meus avós, mas o seu Heitor insistiu que tanto eu como o Júnior dormíssemos na casa deles, pois era muito perigoso, poderia estar lá fora, uma vez que estávamos em uma zona rural. Havia muito sítio e muito mato para aquele lobisomem se esconder. Tentei dormir, mas não consegui. Eu até tinha medo de fechar os meus olhos e ter um pesadelo com aquela coisa. Na manhã seguinte, eu voltei para o sítio dos meus avós. Encontrei meu avô na porta, que já estava muito bravo e até me xingando, perguntando por que eu não avisei a eles que eu iria dormir fora, perguntando aonde eu estava. A minha avó estava muito preocupada, pensando que algo de ruim tivesse acontecido comigo. De uma certa forma, eles estavam certos. Algo muito ruim aconteceu, mas eu achei melhor não falar, porque eu temia que eles não acreditassem em mim, achassem que eu estava fazendo piada ou que eu estivesse louco. Como já era umas 8:30 da manhã, eu tomei um banho, tomei um café bem forte e fui trabalhar.
não comentei nada com o pedreiro que trabalhava comigo também. Por volta das 11 horas da manhã, o meu tio chega lá no sítio perguntando por mim. E quando eu fui falar com ele me perguntou que história foi aquela de que eu e os meus 2 amigos demos de cara com um lobisomem. Ele falou que esse boato estava rolando em toda a região e que soube através de um comerciante. Enfim, os meus avós começaram a me pressionar para saber o que realmente havia acontecido. Então, eu contei para eles. Eles ficaram assustados. O meu tio não acreditou, mas os meus avós sim. Bem, depois daquele dia, a minha rotina mudou. Quando dava 6 horas da tarde, quando o sol já estava quase se pondo, eu não me atrevia a sair mais do sítio à noite. Até mesmo de dia eu ficava meio cabreiro. Quando era noite, eu ficava na sala vendo televisão com os meus avós. E depois ia para o meu quarto dormir, ler ou fazer qualquer outra coisa para me distrair, mas eu não tinha ânimo mais para sair naquela região à noite. Tenho certeza de que eu vi um lobisomem naquela noite, tanto eu como os meus amigos. Antes disso, para mim era apenas folclore. Eu não dava muita importância para isso. Se isso não tivesse acontecido comigo, nem mesmo eu acreditaria. Mas foi real, e afirmo que lobisomens existem. E aqui eu encerro o meu relato. Olá, eu me chamo Rafael, tenho 35 anos, moro em uma cidade no interior do Ceará que eu prefiro não revelar o nome, mas minha cidade não fica muito longe da capital, Fortaleza. O que eu vou relatar aconteceu comigo e mais um amigo meu no ano de 2014. Tudo aconteceu quando esse meu amigo veio visitar a minha cidade. Ele me autorizou a enviar esse relato para o canal desde que eu não revelasse o seu nome também, e além do mais, por ele ser norte-americano, seu nome pode ser um pouco complicado de entender para algumas pessoas, então vou chamá-lo de Paulo. Eu nasci em uma família que tínhamos uma boa condição financeira. Meu pai era militar de alta patente, por isso tive a oportunidade de estudar em boas escolas. Frequentemente viajo para Fortaleza para ir às praias e conhecer outros lugares. Em uma dessas viagens para a capital, eu conheci o Paulo. Na época, ele veio pela primeira vez ao Brasil junto com sua ex-namorada. Eles queriam visitar o museu que havia na cidade, mas estavam meio perdidos, e eu, como falo um inglês intermediário, ofereci ajuda para eles e dei as coordenadas de como eles deveriam chegar no lugar. Como eles viram que eu falava o idioma deles, conversamos bastante e percebemos que eu e o Paulo tínhamos uma paixão em comum, que era o motocross. Outra coisa bem interessante era que ele havia servido o exército no Afeganistão 2 anos antes e como meu pai era militar, trocamos algumas ideias sobre esse assunto. Ficamos muito amigos. O casal norte-americano iria passar 2 semanas de férias no Brasil. Às vezes eles me chamavam para guiar eles em alguns lugares de Fortaleza. Quando eles voltaram para os Estados Unidos, frequentemente falava com o Paulo pela internet. Ele me mostrou algumas fotos da moto que ele usava para fazer trilha. Ele mora na cidade de Denver, no Colorado. Ele também me mostrou algumas fotos na época do seu serviço militar no Afeganistão. Na época, Paulo estava com 24 anos. Passou-se o tempo e no ano de 2014, ele disse que iria visitar o Ceará de novo, porque ele queria fazer motocross comigo. Ele sempre gostou muito de viajar e naquele momento para ele era uma terapia, pois o fato de ele ter servido o exército no Oriente Médio deixou ele traumatizado e ele necessitou de ajuda psiquiátrica por um longo período. O Paulo disse que não estava mais com sua ex-namorada, outro fator que facilitava que ele pudesse vir ao Brasil de novo e que queria se divertir. Eu disse que ele poderia ficar hospedado na minha casa. E ao decorrer dos meses, fomos planejando a estadia dele. No mês de outubro daquele ano, ele já havia comprado as passagens. O plano era o seguinte: quando ele chegasse no aeroporto de Fortaleza,
ele iria para a rodoviária e pegaria um ônibus até a minha cidade, pois eu já tinha reservado as passagens de ônibus para ele. No dia de sua chegada, Paulo mandou uma mensagem para mim dizendo que já estava embarcando no ônibus. Sua chegada estava prevista para as 4 horas da tarde. Então, quando deu esse horário, fui na rodoviária buscá-lo no meu Peugeot 206 que eu tinha naquela época. Quando ele chegou, enquanto eu dirigia de volta para casa, estávamos planejando o que iríamos fazer, os lugares que iríamos conhecer e, claro, um lugar em que iríamos fazer motocross. Paulo estava bastante animado. Minha família gostou bastante dele, principalmente meu pai, pelo fato do Paulo contar sua experiência de estar na guerra do Afeganistão. O Paulo falava algumas palavras e frases em português, mas na maioria do tempo eu tinha que traduzir o que ele estava falando e vice-versa. O meu amigo iria ficar uns 15 dias em nossa casa, e como eu estava de férias do meu trabalho, pude levá-lo para conhecer vários lugares. Consegui uma moto de rally emprestada com um amigo meu, então eu, Paulo e outros 2 amigos fizemos motocross pela área rural da nossa cidade. A gente corria que nem louco fazendo trilha dentro dos matos. Foi muito divertido e o meu amigo disse que cada vez mais ele ficava maravilhado com o nosso país. Eu e o Paulo combinamos de ir em uma festa em uma cidade vizinha em um fim de semana, e esse seria o seu último fim de semana no Brasil. 4 dias depois ele iria voltar para os Estados Unidos. Chegado o determinado fim de semana, iríamos sair de casa umas 9 horas da noite. Percorreríamos uns 30 quilômetros até a outra cidade. Chegando à noite, fomos até a outra cidade. Eu tinha que pegar a BR. Durante o percurso, Paulo disse que o que mais chamou a atenção dele aqui foram as mulheres. E eu disse para ele que na festa que iríamos, mulher bonita tinha a rodo. No meio do caminho, eu parei em um posto de gasolina para abastecer o carro. Enquanto eu abastecia o carro, perguntei ao frentista até que horas o posto de gasolina iria ficar aberto. E o frentista respondeu que o posto ficava aberto 24 horas. O frentista puxou o assunto, conversamos um pouco e nisso ele perguntou para onde eu estava indo. Eu falei para ele que estava me dirigindo a uma festa na cidade vizinha com o meu amigo que é gringo. Quando eu disse isso para aquele frentista, logo ele ficou sério e me aconselhou. Amigo, você toma cuidado, pois o trecho que você vai passar tem umas coisas estranhas acontecendo por lá. Alguns caminhoneiros disseram que escutaram um grito tenebroso e uma criatura estranha andando por aquelas bandas. Eu não dei muita importância, comentei que não acreditava em assombração. O frentista disse para eu não passar muito tarde naquele lugar. Paguei a conta, entrei no carro e fui embora e achei engraçado de ter escutado aquilo. Chegamos na festa, estava rolando um bom forró, havia muita mulher bonita. O Paulo logo ficou bem animado. Pelo fato dele ser gringo, logo ele chamou muita atenção de algumas moças que estavam lá. Passado o tempo, e depois de ter tomado algumas cervejas, Paulo já estava bem à vontade. Estava até ficando com uma mulher que o estava ensinando a dançar forró. Estávamos nos divertindo muito, até que decidimos voltar para casa. Mas antes disso resolvemos lanchar um pouco. Então compramos um hambúrguer, o famoso X-tudo que é vendido em algumas ruas ou por alguns camelôs. Meu amigo disse que estava com tanta fome que iria comer mais outro hambúrguer. Fiquei impressionado vendo-o comer naquela noite. Parecia que seu estômago era um poço sem fundo. Ele estava com muita fome. Quando começamos a voltar para casa, já era mais de 2 horas da manhã. O Paulo me comentou no carro sobre a moça que ele conheceu e que eles trocaram e-mails e que ele continuaria a se comunicar com ela. Ele disse que foi uma das melhores viagens da vida dele. Eu fiquei feliz que ele tivesse se divertido muito. Porém, algo totalmente fora do comum iria mudar tudo naquela noite. E infelizmente, tanto para mim como para o meu amigo seria algo traumático. Enquanto eu dirigia, Paulo começou a reclamar de dores de barriga. Ele disse que comer aqueles 2 hambúrgueres não caiu muito bem para ele e que ele queria muito usar o banheiro. Eu falei que estávamos quase na metade do caminho, mas ele falou que não iria aguentar mais e precisava muito fazer o número 2. Eu falei para ele tentar segurar, pois no lugar
que estávamos passando era escuro no meio do nada e poderia ser perigoso. Ele disse que não se importava. Ele falou que, perto do que ele viveu no Oriente Médio, aquilo para ele não era nada. Eu parei o veículo no acostamento. Entreguei alguns folhetos que, por sorte, haviam no meu carro. O Paulo desceu do carro e entrou correndo em uma moita que havia ali perto. Eu desci do carro também e fiquei mexendo no celular. Naquele momento senti um calafrio, pois o silêncio daquela estrada era tenebroso, que foi quebrado somente quando passou um carro por ali e às vezes os barulhos que o Paulo fazia dentro do mato. Fora isso, era um silêncio total. Não se escutava nada, não se escutava nem mesmo os grilos, ou algo do tipo. Alguns minutos passaram e me dei conta que meu amigo estava voltando. Ele estava com o rosto vermelho e suado. Eu comecei a zoar com ele pela situação e comecei a rir. Ele respondeu brincando que da próxima vez não iria avisar mais e que sujaria todo o meu carro. Quando estávamos entrando no carro, escutamos um grito assustador. Eu e o Paulo nos entreolhamos, assustados. Era um grito que não sabíamos se era de um animal ou de um ser humano. Era um grito gutural e sinistro. Paulo perguntou o que era aquilo. Eu falei que eu não sabia. Entramos no veículo. Quando eu liguei o meu Peugeot e acendi os faróis, pude notar que havia a silhueta de uma pessoa. Quando começamos a nos aproximar com o carro, aquele ser começou a entrar no mato, só que olhando diretamente para a gente. Paulo me perguntava o que era aquela coisa, pois percebemos que era algo estranho. Tinha fisionomia de ser humano, porém, por alguma razão não sabíamos o que era. Quando chegamos mais perto, podemos ver nitidamente aquele ser, e foi uma visão terrível e perturbadora. Era um ser de orelhas grandes, pele meio cinzenta, magro, careca, sem roupa, tinha olhos grandes e totalmente escuros. Deveria ter 1,70 m de altura e sua boca parecia ser rasgada até as orelhas. Comecei a acelerar o carro o mais rápido possível para sair dali. O mais bizarro foi que aquela criatura começou a correr atrás do nosso carro. O Paulo gritava perguntando o que era aquilo. O meu carro estava a uns 150 km por hora e aquele ser infernal nos alcançou e começou a correr bem ao lado direito do veículo e olhando para a gente. Eu não podia acreditar naquilo que eu estava vendo. Meu amigo ficou imóvel e com muito medo. Aqueles olhos escuros eram hipnotizantes. Pensei que aquele monstro iria nos atacar, até que, em determinado momento, ele deixou de nos seguir. Chegamos em casa. Naquela noite eu não consegui dormir, e creio que nem o meu amigo também. Sempre passei naquela estrada e nunca tinha visto nada como aquilo. No dia seguinte, por volta das 1h30 da tarde, eu levantei da cama e fui comer alguma coisa. Alguns minutos depois, o Paulo levantou e comentamos com os meus pais tudo o que vimos na noite anterior. Meu pai disse que muitos caminhoneiros já tinham visto aquela criatura que começavam a persegui-los a uma velocidade impressionante. Só sei que aquele ser que eu vi naquela noite não era algo natural deste mundo. O dia do Paulo voltar para os Estados Unidos havia chegado. Eu tinha que levá-lo na rodoviária. Ele se despediu da minha família, comentamos de novo sobre o que vimos naquela noite e ele falou que foi a pior experiência da vida dele. Nem o terror da guerra no Afeganistão fez ele sentir tanto medo como ver aquele demônio correndo bem ao lado dele, olhando diretamente para a gente, com aquela boca grande que parecia sorrir vendo o nosso medo. Me despedi dele e disse que, apesar de tudo, espero que ele pudesse ter desfrutado. E ele disse que sim, e queria muito retribuir o carinho, e falou que as portas da sua casa estavam abertas para a gente se acaso um dia visitarmos os Estados Unidos. Nos falamos com frequência. Não sei se ele chegou a comentar essa experiência sobrenatural que tivemos com alguém. E esse é o meu relato. Boa noite.